Olá, tudo bem? Eu sou o Diego Freitas, eu sou ilustrador, quadrinista e colorista daqui de Campinas, São Paulo, e eu vim falar com vocês um pouco sobre a minha trajetória nessa carreira aí de mais de 12 anos trabalhando com quadrinhos. Bom, a minha trajetória começou desde criança, né? Eu sempre gostei muito de desenho animado, de ler tirinha de jornal, né? E quando eu tinha 11 anos, eu já tive uma tirinha publicada, né? Que vocês devem estar vendo aí, que saiu num jornal do bairro. Claro que um desenho bem simples, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Isso foi o meu pai que gostou do meu trabalho com desenhos, que eu vivia mostrando para ele, e ele ofereceu para um jornal local, que chamava Jornal Joia, lá do meu bairro, e acabou sendo publicado, então eu considero que essa é a minha primeira publicação. Mas eu fiquei muitos anos fazendo os meus desenhos como um passatempo, nunca me dediquei tanto assim antes dos meus 20 anos, né? Então eu fiquei anos e anos desenhando no caderno, às vezes desenhando no papel, não tinha o costume de publicar muita coisa, eu deixava muito pra mim, assim. Até que na época da faculdade, que eu tava fazendo um curso de faculdade, eu desenhava bastante no caderno, porque às vezes a aula era um pouco desinteressante, eu acabava ficando rabiscando no caderno, e tinha quase uma coletânea de tirinhas dentro desse caderno. E um amigo meu, chamado Felipe, falou: "Pô, Diego, tão legal esse trabalho, por que você não publica em algum lugar, num site, alguma coisa, né? Porque você fica publicando no Orkut aí, né? Que era a rede social na época que a gente usava bastante." E eu acabei publicando num blog, e a partir desse blog, né, em 2010, que chamava esboçais.blogspot.com, ele começou a crescer, né? Aí um outro amigo me ofereceu a hospedagem, então eu criei o esboçais.com.br. E desde então que eu criei o .com.br, eu comecei a criar outros personagens, né? Além do personagem que eu desenhava na época, que era o Guizo, que era só um rabisco bem bobo, tirava uma foto ou escaneava o caderno, assim, feito com lápis, não tinha intenção nenhuma de ser uma tirinha muito bem feita, né? Era realmente uma brincadeira. E aí começaram a surgir outros personagens, né? Como o Geek, que era um personagem baseado nas coisas de tecnologia, né? Que eu estava vivenciando ali, que eu sempre gostei muito de computador, computação, videogames, essas coisas. E aí também criei o Pedreiro, que também é um outro personagem aí que durou bastante, né? Foi a partir de 2011, se eu não me engano. Então, fui criando personagens, né, para esse site, para os Esboçais, né? Também Mamu Elefant, foi uma série que eu fiz aí por muito tempo no Esboçais. E em 2014 eu estava um pouco incomodado com o rumo da minha carreira, assim, de só tirinha, 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 eu não tinha feito nenhum quadrinho um pouco mais longo. Isso devido principalmente a um evento que eu fui em 2013 como artista, né? Eu já tinha ido em 2011 como visitante no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Esse evento que mexeu muito com as minhas influências, com as minhas vontades de fazer quadrinho, o que eu queria fazer da minha carreira e tudo mais. E em 2013, então, eu decidi que eu ia começar a publicar um quadrinho longo, né? Então, eu publiquei a minha primeira tentativa, já estou aqui com ele aqui para mostrar para vocês, minha primeira tentativa de contar uma história um pouco maior, um pouco mais longa, foi com a Disco, né? Que é esse quadrinho aqui. E aqui ele tá preto e branco, mas eu já cheguei a colorir ele para publicar online, né? É um quadrinho mudo, ele tem pouquíssimos textos ou onomatopeias, né? Eu fiz ele todo com nanquim e pincel. Essa foi a minha primeira publicação que eu fiz para levar para o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, o FIC, né, que a gente fala. E foi muito bem recebido, assim, bem divertido. A ideia era fazer um preço baixo, né? E eu vendia junto com a coletânea do Pedreiro, que eu também fiz com as tirinhas do Pedreiro. Bom, aí eu criei um site novo, né? O digofreitas.com, e a intenção era publicar a minha série, que eu já estava na cabeça há muito tempo, acho que desde 2012, que ia chamar Tinta Fresca, né? A série Tinta Fresca, ela demorou bastante tempo para ser desenvolvida. Eu pensei muito tempo nela, tentei só uma versão improvisada, mas enfim, ela acabou saindo só em 2016, com o auxílio de um grande amigo, o Vinícius Gressana, que fez, vamos dizer assim, metade do trabalho junto comigo, né? Eu idealizei o projeto, fiz o roteiro da primeira HQ, sozinho praticamente, né?
E aí ele entrou como um colaborador, querendo desenhar metade da HQ. E aí a gente lançou, então, em 2016, o Tinta Fresca, que foi o motivo de eu ter criado meu site, o digofreitas.com, né? Apesar de que nesse meio tempo eu publiquei outras coisas também. Aqui tá para vocês verem a arte do Tinta Fresca, do primeiro volume, né, que é o Destino Traçado. Aqui é o meu desenho, para vocês conferirem aqui. Cores minhas também, né? Por isso que eu falo que eu sou colorista também, porque eu faço as cores dos meus quadrinhos, de quadrinhos de outras pessoas também. Nesse meio tempo eu publiquei, então em 2014 eu também publiquei o Pedra Dura, né, Em Busca de Pedra Dura, que é uma HQ também no mesmo esquema da Disco. Eu fiz com nanquim, pincel, né? Só que aqui já fiz um pouco mais tons de cinza, né? Não é só preto e branco, tem uns tons de cinza aqui. Eu apliquei algumas texturas para testar um estilo um pouco diferente, um pouco mais narrativo. E foi feito no 24 Horas de Quadrinhos, que é um evento que inclusive tem um vídeo no meu canal, onde eu conto a minha experiência, né, das 2 vezes que eu fiz o 24 Horas de Quadrinhos. E em 2015, né, ainda antes do Tinta Fresca, eu acabei publicando junto com alguns amigos o Fliperamas, Webcomics Brasil Apresenta, que foi uma coletânea que a gente organizou junto com um monte de gente muito legal, tá aqui para vocês conferirem. Esse pessoal aqui participou comigo. E a minha história é o jogo de lutinha, que é uma brincadeira com Street Fighter, obviamente, né? Também no mesmo esquema da Em Busca de Pedra Dura, né? Feito no pincel e finalizado com texturas e aplicação de tons de cinza, né? Então essa aqui é um HQ que a gente foi indicada ao troféu HQ Mix de melhor publicação independente de grupo. Foi finalista dos melhores do Brasil do ano de 2016. Em 2015 a gente lançou e em 2016 a gente foi indicado, né? O Tinta Fresca que eu lancei em 2016 foi indicado ao troféu Tinta Fresca, ao troféu HQ Mix em 2017, né, no ano seguinte também, como melhor publicação independente edição única, né, porque na época ainda a ideia não era ser uma série, né, então o Tinta Fresca Destino Traçado foi cadastrado como uma edição única, né, mas dá pra ler, né, que é uma história basicamente sobre um garoto que ele ganha o poder de dar vida aos desenhos dele, né? Ele é grafiteiro, então ele usa o spray para desenhar as coisas e elas se tornarem realidade. Ele acaba tendo que defender a cidade dele de alguns ataques de mutantes que aparecem e descobrir o que isso tem a ver com a família dele, né? Porque ele não tem mais o pai, não tem mais o irmão, ele mora só com a mãe, ele tem muitos conflitos com a mãe, né? Então ele acaba descobrindo que esses poderes têm alguma coisa a ver com a família dele, né? Então tem que ler para saber o que acontece. E, bom, eu sempre continuei publicando as tirinhas, né? Dei uma pausa na época que eu estava produzindo Tinta Fresca e sempre que eu estava em produção de quadrinhos longos, eu acabava deixando meio de lado as tirinhas, né? Então tem alguns hiatos que eu tenho no meu site lá, mas são mais de 1000 tirinhas publicadas até hoje, né? Tô chegando aí numa marca bem grande aí. Apesar de não publicar todo dia, são muitas publicações, né? E em 2017 a gente decidiu que ia publicar o segundo volume do Tinta Fresca, então o Linha de Frente foi o quadrinho que eu e o Vinícius começamos a produzir e demorou aí 1 ano e meio pra gente produzir, né? Em contraste com o primeiro volume do Tinta Fresca que a gente demorou só, sei lá, 8 meses para fazer tudo, 6 meses para colorir, 2 semanas para colorir, 6 meses para desenhar tudo. Então esse quadrinho aqui, ele ficou muito legal, eu tenho bastante orgulho dele, da arte que a gente organizou, toda a história que a gente conta aqui, fala um pouco sobre sistema prisional, né? Sobre as dificuldades de se sobreviver num local tão difícil, né? Como a prisão e o que é certo e o que é errado, né? É uma discussão bem interessante pra gente fazer, porque às vezes a gente acha que o mundo é preto e branco, mas ele é cinza, vamos dizer assim, né? Vários tons de cinza. E, bom, aí a partir desse momento, né, que eu terminei o segundo volume do Tinta Fresca junto com o Vinícius, a gente... esse foi indicado ao troféu Angelo Agostini, em 2018, tá? 2019. Foi indicado ao Angelo Agostini como melhor publicação independente também, bem legal, é finalista do Angelo Agostini.
A gente terminou e sabendo que ia ser uma trilogia, né? A gente decidiu então, logo que a gente terminou, entregou o volume 2 do Tinta Fresca, Linha de Frente, a gente começou a produzir então o volume 3, que a previsão dele era para ser publicado no final de 2020, mas como a gente teve a pandemia e tudo mais, né, nesse período, a gente foi postergando a produção e trabalhando mais no quadrinho para fazer um projeto melhor, maior, né, mais legal. E finalmente em maio de 2021 a gente conseguiu então lançar o último volume do Tinta Fresca, essa maravilhosa obra de arte que a gente produziu aqui durante a pandemia. Para quem não sabe, né, eu sou de Campinas, mas o Vinícius é de Curitiba e Campo Grande, né, dependendo da época que ele produziu o quadrinho. E esse quadrinho aqui, ele foi produzido remotamente, né? O Vinícius desenhou na casa dele, eu desenhei na minha, a gente optou por fazer digitalmente, porque os outros Tinta Fresca foram feitos no papel, né? De verdade mesmo, com canetinha e tudo mais, e esse aqui não, esse aqui a gente falou, vamos fazer no computador para dar um acabamento diferente, já fica mais fácil de tratar as páginas e tudo mais. E ficou muito legal, eu amo as páginas, eu acho que o desenho do Vinícius ficou maravilhoso nesse volume. Para fechar com chave de ouro mesmo, assim, a gente colocou um monte de dicas que a gente recebeu durante a produção dos outros volumes, a gente colocou aqui também. Então, a gente fechou essa trilogia aqui com muito sucesso. Lembrando que a produção dos 3 volumes, né, tanto o volume 1, 2 e 3, né, os 3 que estão aqui na minha mão, eles foram produzidos com a ajuda dos apoiadores, né, que isso se chama financiamento coletivo, quem quiser pesquisar aí para saber um pouco mais de como funciona, mas basicamente a gente cria um projeto, explica o projeto para as pessoas e pede a colaboração, né, e aí a gente dá algumas recompensas pela colaboração das pessoas. No caso dos financiamentos coletivos para quadrinhos, a gente geralmente oferece o quadrinho impresso, né, ou às vezes PDF, alguma coisa assim, e em contrapartida da pessoa ajudar a gente a juntar dinheiro para imprimir. Então, os 3 volumes do Tinta Fresca são independentes, eles foram editados por mim e impressos numa gráfica com o dinheiro dos apoiadores, né? E aí com as edições que sobram, né, com as caixas que a gente fica para poder vender, a gente acaba pagando aí todo o trabalho de desenvolvimento da série. E nesse último volume também, além da gente fechar a série, a gente quis dar um presente extra para os apoiadores e a gente deu então para todo mundo que já tinha ou os outros 2 volumes ou queria a trilogia de uma vez só. A gente fez essa caixa de colecionador aqui para você guardar a sua coleção de Tinta Fresca, né? Então fica tudo alinhadinho, bonitinho aqui dentro da caixinha, né? Com arte de 2 grafiteiros que participaram aí dessa série. A Guida, que fez essa maravilhosa pichação aqui, cheia de artes e coisas que tem a ver com o quadrinho, com Tinta Fresca, as tags todas são coisas que acontecem na história, personagens que existem na história, frases que tem a ver com a história, né? E aqui atrás, a arte do Bruno Mota, que é também um grafiteiro, ilustrador. Ele fez essa arte linda aqui do Ícaro saindo da parede aqui, muito linda, linda, linda demais, né? E a caixa de colecionador tem também essa lombada aqui para você colocar ou a lombada assim, ou a lombada mostrando os nomes dos livros, né? E também tem embaixo o logo feito exclusivamente para essa caixa e também que aparece nas últimas páginas do quadrinho, né? Que é o que o Ícaro faz para fechar a aventura. Só para explicar um pouquinho para vocês aí o que é o último volume do Tinta Fresca fala sobre as mentiras que a gente escuta, né, e como a gente é manipulado pelas palavras, pelas notícias, como a gente precisa combater a manipulação das pessoas e que elas busquem não ser uma massa de manobra, uma forma de só seguir o que as pessoas estão, todo mundo falando, todo mundo acreditando, né? Que a gente possa, nós mesmos, a gente buscar as informações, buscar a verdade, investigar, né? Não aceitar
qualquer coisa que as pessoas falam pra gente, ou que a gente recebe na internet, ou que a gente recebe na televisão, né? A gente precisa ter um pensamento crítico. E não só isso também, né? A gente, nessa HQ, que foi pensada, eu e o Vinícius pensamos juntos bastante nessa história, né? Mas o roteiro final é meu. É uma discussão também sobre como a gente precisa aceitar o diferente, né? Que às vezes as pessoas têm muita dificuldade em aceitar o outro, né? Aceitar a vida do outro, como o outro quer se portar, como ele se identifica, como ele é, né? Uma pessoa pela sua raça, pela sua orientação sexual, todas as facetas que fazem nós pessoas diferentes, né? Então a gente precisa discutir essas coisas, e eu acho que ele trouxe um pouco disso no quadrinho, né? Mas ele é mais sobre o Ícaro combatendo uma seita, né? Que é uma grande conspiração para acabar com todos os dons, né? Então no volume 1 a gente aprende sobre o dom da arte, o Ícaro ganha esse poder e usa ele para combater os mutantes, né? No volume 2, então, ele acaba se tornando aí um fenômeno nacional ou global, né? Todo mundo fica sabendo dos superpoderes deles e começa a perseguir os dons, né? E a gente descobre que existem outros dons, né? O dom da força, o dom da inteligência, da comunicação, existem vários outros dons. E nesse último volume, os dons estão totalmente proibidos, falar sobre eles é quase um tabu, e aí eles vão precisar resolver todo esse problema e descobrir quem é que tá com essa conspiração toda e por que essa pessoa tem essa opinião e essa vontade de acabar com todos os dons. Então acho que é isso. Essa é a saga Tinta Fresca, né? Que é, acho que talvez a maior conquista da minha carreira como quadrinista, né? Nesses 12 anos aí, desde 2010, que eu produzo quadrinhos para internet e versões impressas. Eu fiz esse vídeo mais para apresentar um geral aí de tudo que eu fiz. Tem muito mais coisas. Eu já participei, por exemplo, da revista Mad, que era publicada na Panini. Eu já participei de algumas outras coletâneas, né? Revistas. Tenho muito quadrinho publicado em livros didáticos também, que vocês podem conferir. De editoras como FTD, Moderna, né? Editora do Brasil, EDB, Oxford, N editoras aí. Todas as editoras grandes, com certeza, tem algum livro com uma tirinha minha. Seja do Momo Elefant, seja do Minha Vida de Cão, que é o meu projeto atual, né? Das tirinhas. Tudo isso aí tá rodando por aí. Bom, tá acabando meu tempo de vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha carreira, sobre mim aqui, sobre esse campineiro que vos fala, vocês podem conferir no digofreitas.com. Lá tem o meu trabalho, tem a minha carreira, tem a minha loja também com os meus quadrinhos, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha se interessado. Espero que você fique empolgado aí também, se você quiser produzir quadrinhos independentes. Quiser trocar uma ideia comigo, pode entrar em contato. Tem todos os meus contatos lá no meu site. Os meus e-mails, minhas redes sociais, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo então, e a gente se vê por aí. Um abração, valeu!